seja bem-vindo! Hoje é sexta-feira, dia 3 de março de 2023. Você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Anvisa aprova nova vacina contra a dengue. Cooperação com Porto de Aveiro é assinado no Intermodal. Obras no município de São José do Norte. Auxílio emergencial gaúcho. E ainda, situação de emergência devido à estiagem em Camaquã. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Começa o jornal de hoje com as informações do município do Rio Grande. Durante esta semana, o prefeito Fábio Branco e os representantes da Portos RS participaram de diversas reuniões que visam ampliar a relação internacional do Porto do Rio Grande. Confira. Desde o dia 28 de fevereiro, os representantes da Portos RS estão participando do evento Intermodal South America, principal feira de logística, transporte de cargas e comércio exterior destinada aos profissionais do setor. Na última quarta-feira, durante o segundo dia do evento, o Porto do Rio Grande firmou um protocolo de intenção e cooperação com o Porto de Aveiro, localizado na costa ocidental da Península Ibérica. O acordo visa desenvolver o intercâmbio de conhecimentos e experiências profissionais no domínio da atividade portuária entre as duas entidades de gestão, além de promover ações de cooperação que irão assegurar a transferência recíproca de conhecimentos técnicos entre os dois portos, visando ampliar ainda mais as parcerias do Porto do Rio Grande e fomentar o turismo local. O prefeito Fábio Branco esteve reunido na manhã de ontem com a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos e a Companhia da Costa de Cruzeiros, para tratar sobre a inclusão de Rio Grande nas rotas dos destinos operados pela companhia. Neste ano, a temporada de cruzeiros do município já contou com o recebimento de 3 navios. E agora as notícias de São José do Norte. As obras de manutenção das vias da cidade avançaram nesta semana e os últimos trabalhos que devem ser concluídos em até 15 dias. Na rua Evilásio Setembrino Galtério, no bairro Tamandaré, já foram concluídos os trabalhos de pavimentação e nivelação. E agora, as equipes seguem realizando a substituição de canos danificados. Já no bairro Brasília, na rua Engenheiro Alberto Rodrigues de Sá, está sendo feita a colocação de meios-fios para a pavimentação. Na rua 11, no bairro João Landel, o trabalho de canalização teve início na última terça-feira e deve ser concluído no prazo de 15 dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, para o primeiro trimestre deste ano, também está previsto o calçamento das ruas Dom Pedro II, João Caetano e Luiz Galtério. Falando agora sobre o município de Camaquã. O governo do estado decretou ontem a situação de emergência devido à seca. Os prejuízos no município já chegam a 88 milhões, entre produção de milho, feijão e soja. Confira. No município de Camaquã foi decretado ontem a situação de emergência devido à estiagem. O decreto foi definido durante a reunião com a prefeitura, o governo municipal e entidades ligadas ao setor primário. Segundo a Emater, a soja no município já teve perdas de 20% e até 60%. Os prejuízos no município já chegam a 88 milhões de reais, entre a produção de milho, feijão e soja. Com o decreto, o município poderá receber mais auxílios do Estado e da União para minimizar os danos causados pela estiagem. Além disso, os produtores que sofreram com as perdas poderão renegociar suas dívidas mais facilmente.
Agora vamos falar sobre o Auxílio Emergencial Gaúcho. A terceira etapa do benefício iniciará no dia 10 de março. Esse benefício é voltado para profissionais afetados pela restrição da pandemia de Covid-19. Lançada em março de 2021, o Programa Auxílio Emergencial Gaúcho, instituído pela Lei 15.604, atende grupos e setores que foram afetados pelas restrições da pandemia, como mulheres chefes de família, MEIs, empresas do ramo de alimentação e eventos e trabalhadores que tenham perdido o vínculo empregatício nessas áreas de atuação. O Executivo Gaúcho irá realizar do dia 10 de março ao dia 10 de abril o cadastramento da terceira fase do benefício e os interessados deverão se cadastrar por meio do site auxilioemergencialgaúcho.rs.gov. Após o cadastro, os documentos serão analisados e o benefício será liberado em uma parcela única no valor de R$ 800, através do Banco Banrisul, por meio da conta corrente Pix. De acordo com o governo estadual, o Auxílio Emergencial Gaúcho será pago entre os dias 5 de maio a 30 de junho. E segundo a Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, o programa está sendo concluído somente agora por conta das carências de autorizações de acesso a dados federais, devido às questões orçamentárias e limitações impostas em 2022 pelo período eleitoral. Vamos para as informações do tempo. A tarde desta sexta-feira será de instabilidade na maioria das regiões aqui do estado. E no litoral sul, a umidade estará bem alta, chegando em 90%. Vamos então conferir a previsão de tempo para hoje. O clima em Rio Grande será instável. Sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva no período da tarde e da noite. Cerca de 20 milímetros. Os ventos poderão passar dos 28 km por hora. E a umidade ficará ainda mais alta hoje e pode chegar a 96%. A temperatura máxima fica entre 31 graus e a mínima 23 graus. São José do Norte também terá uma tarde de sol e muitas nuvens, e com possibilidades de chuva para hoje, cerca de 10 milímetros. Os ventos estarão bem fortes, chegando em 29 km por hora. A umidade irá aumentar no decorrer das horas e pode passar dos 90%. A temperatura fica entre 30 graus a máxima e 22 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol e muitas nuvens. Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva, cerca de 25 milímetros. E os ventos ficarão fracos em 13 km por hora. A umidade fica em 44%. As temperaturas estarão mais altas e hoje será de 30 graus a máxima e 20 graus a mínima. Em Camaquã, o dia também será instável, sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento do dia, cerca de 10 milímetros. Os ventos estarão em 16 km por hora e a umidade fica mais alta hoje em 60%. A temperatura fica entre 34 graus a máxima e 23 graus a mínima. Em Venâncio Aires, a previsão também é de chuva para hoje, cerca de 15 milímetros. E os ventos estarão bem fracos e não devem passar dos 7 km por hora. Já a umidade durante a tarde aumenta e fica na casa dos 50%. A temperatura máxima fica entre 32 graus e a mínima 21 graus. A Anvisa aprovou ontem uma nova vacina contra a dengue. O imunizante tem 80,2% de eficácia. Foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária o registro de uma nova vacina contra a dengue. A empresa Takeda Pharma irá produzir o imunizante Qdenga e será indicado para a população entre 4 e 60 anos. E será aplicado em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre cada aplicação. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por 4 diferentes sorotipos do vírus causador da doença, o que garante uma ampla proteção contra ela. No ano passado, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes por complicações da dengue no país. Uma outra vacina contra a dengue já aprovada no país
é a dengue-vaxia e só pode ser aplicada por quem já teve a doença. A Petrobras divulgou seu balanço anual e também do quarto trimestre de 2022. A estatal informou ter um registro lucro líquido de 188 bilhões e 300 milhões de reais no ano passado, o maior da história da empresa. O resultado ficou 76,6% acima dos 106,6 bilhões reportados em 2021. No quarto trimestre de 2022, a estatal lucrou de forma líquida 43,3 bilhões de reais. Esse valor é 37,6% superior ao registrado na mesma etapa de 2021. A Petrobras também aprovou o pagamento de dividendos, no valor de R$ 2,74 por ação. Segundo a companhia, os proventos serão pagos em 2 parcelas. O Conselho de Administração da Petroleira sugeriu que os acionistas avaliem a criação de uma reserva estatutária para reter até 49 centavos por ação ordinária e preferencial do resultado do exercício social de 2022. A economia brasileira cresceu 2,9% no ano passado. O setor de serviços e a indústria foram os responsáveis pelo resultado positivo, mas que ficou abaixo de 5% do registrado em 2021. O PIB subiu mais do que indicavam as primeiras previsões divulgadas no começo de 2022. É o segundo ano seguido que isso ocorre, mas desta vez o ritmo foi menor. Mesmo assim, em um ranking com o resultado já divulgado de 47 países, o Brasil ficou na 28ª posição, à frente de potências como Japão, Alemanha e os Estados Unidos. O Brasil é agora a 12ª maior economia do mundo. Já ocupamos o 7º lugar. No ano passado, a soma de todas as riquezas do país chegou a 9 trilhões e 900 bilhões de reais. O setor de serviços, que é responsável por 70% do produto interno bruto, foi o que mais cresceu, com destaque para os serviços às famílias e ao turismo, que recuperou os níveis de antes da pandemia. A indústria também subiu, mas a agropecuária caiu, por causa de vários problemas, como o excesso de chuvas em alguns lugares e a seca em outros. A safra de soja, por exemplo, foi a mais prejudicada pela escassez de água e a taxa básica de juros de 13,75% já começou a mostrar que provoca consequências à atividade econômica. No último trimestre do ano, o PIB caiu 0,2%, o que evidencia, segundo os analistas de economia, que o país entrou em um ritmo mais lento. A expectativa é de fechar este ano com um crescimento de cerca de 1%. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta sexta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook é TV Farol RS. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.